Hi everyone, it's Karen here again, or you can call me Nini, okay? And I'm here today to answer some questions that you guys did for me. So let's start it. Let's start it. What? Well, the most of the questions A maioria das perguntas foram feitas em português. Sim. Então, eu acho que eu vou responder elas em português também. É melhor. Mais fácil. Então, let's go. A primeira pergunta foi como eu aprendi inglês sozinho. Eu literalmente não sei. Assim, eu não diria totalmente sozinha, porque não foi assim uma trajetória que eu fiz 100% sem guias de estudo, ou sem consultas. Eu diria assim, que foi sozinha no sentido de que eu não me integrei em um curso específico para ficar ali e tal, até aprender inglês. Eu ouvia muita música em inglês desde pequena, sempre tive inglês na escola, o básico. Eu cheguei a fazer um curso de inglês no antes da pandemia, só que eu não cheguei a concluir ele por conta da pandemia. Então, tipo assim, mas eu já sabia 90% do conteúdo que estava sendo passado ali, eu já sabia o que era e entendia sobre. Assim, eu acho que para aprender, você tem que se dedicar e estudar. Tem que falar, eu quero aprender isso aqui e eu vou aprender isso aqui. Gente, esse é o Bear aqui, que da minha melhor amiga. Então, eu aprendi inglês sozinha, me dedicando em aprender para conseguir entender as coisas em inglês. Acho que o que mais encaminhou foi a motivação. A segunda pergunta é: qual idioma você considera mais fácil, tirando o português, claro? It's a good point because I use English too much. Português é a minha língua materna, então o espanhol, a minha fluência em espanhol é aquele espanhol do day by day, sabe? Então, eu não tenho muito conhecimento de gramática, de regras linguísticas, essas coisas. Então, não sei qual é mais fácil. E o coreano, eu ainda tô fazendo curso. Não é um idioma extremamente difícil, por mais que muitos digam que é, eu não acho. E língua de sinais eu consigo entender bastante. O problema é na hora de ser a minha vez de fazer sinais para me comunicar, eu travo um pouquinho. Mas eu acho que dessa vez, no momento, eu dou o ponto pro inglês, porque o inglês ele não é um idioma complicado. Eu acho, sim, my opinion. Eu acho que não é um idioma complicado. Então, é isso. Teve muitas perguntas relacionadas a canto e voz, né? E a terceira pergunta é realmente sobre isso. Como eu consegui ter controle sobre a minha voz enquanto eu canto? Existem três tipos de pessoas que cantam, eu acho, né? Se for menos, eu corrijo, se for mais, eu corrijo também. Tem talento, que treinou para isso, se dedicou, esforçou, cantava mais ou menos, aí foi se esforçando, treinou e canta bacana. Tem a pessoa talentosa, que é a que se esforça bastante e treina. Tem a pessoa que não sabe cantar, mas que mesmo assim tenta. Às vezes tem uma ritmologia legal, não sei nem se essa palavra existe. Tem um ritmo legal na voz, mas não tem a voz boa. Então, mesmo assim, a pessoa canta. E tem a terceira pessoa, que é aquela que simplesmente abriu a boca e começou a cantar. Essa sou eu. Porque, assim, existe uma coisa que as pessoas chamam de dom. Eu acredito que cantar seja um dom meu, porque eu literalmente canto desde que eu me entendo como gente. Então, eu realmente não saberia responder como que eu aprendi.
Sempre tive contato com música, meu pai toca violão, minha mãe também canta um pouquinho, meu irmão também sabe cantar um pouco. E eu sempre gostei, então eu sempre ia escutando. Assim, eu tenho um sentido aranha musical, porque assim, enquanto eu escuto um cantor profissional cantando, é como se eu entendesse o que ele tá fazendo com a voz e aí eu tento reproduzir em mim, sabe? Eu sempre fui de testar, não tenho medo de ir até uma nota, eu vou, tento o máximo. Então, eu adquiri controle com treino, eu acho. Mas não foi uma coisa tipo, nossa, eu passei 2 anos estudando música. Deve ter sido a questão de um mês para aprender uma técnica super difícil. Por aí, eu não sei, eu realmente não faço ideia. Eu simplesmente eu vou testando, agradeço a Deus pelo dom, obrigada. Mas eu realmente não faço ideia, tipo, como eu consegui. Lógico, tem cuidados, né? É igual cuidar da saúde, cuidar da pele, cuidar dos estudos, cuidar do psicológico. Sempre tomar bastante água, usar de alimentos como maçã, às vezes também ajuda. Beber chá morninho também faz bem pra garganta. Mel é muito bom. Então, acho que só cuidando da voz já é um grande passo. Pra quem não sabe, as perguntas estão na tela do telefone e eu sou míope, aí tipo, os cortes do vídeo sou eu tentando ler a pergunta pra falar plenamente qual é a pergunta, sabe? Quarta pergunta é qual foi o seu processo de confiança para fazer um high note? Tipo, o que você fez para começar a fazer um high note com confiança? Para quem é meio afora da música, assim, que não entende muito de música, de canto, high note é simplesmente aquelas notas altas que parecem impossíveis de se fazer. Tanto vozes altas, agudas, quanto graves, existem notas altas nos dois campos vocais. E o meu processo para fazer isso com confiança foi literalmente treinando, sabe? Tipo assim, eu ia fazendo, porque eu sempre fui um pouco insegura em algumas coisas. Então, tipo, quando eu via que tava um pouco. Precisava eu tentava uma vez, tentava outra vez, mais uma vez. E quando eu vi que eu era realmente capaz, que eu não tinha dificuldade, que não era um bicho de sete cabeças, que não era uma coisa impossível, eu simplesmente falei, eu vou começar a cantar. Só fazer aquela preparação. Beber um pouquinho de água, ou tomava uma colher de mel, comia maçã a semana toda. Porque ter o dom de cantar e não cuidar da voz são inimigos, né? Não dá pra ter os dois, não. Sempre. Não. Isso aí. Então, eu acho que o processo foi literalmente confiar no meu potencial e na minha extensão vocal. Tá bom? Ele não tem um dedãozinho mexido, tá bom? Eu acho que eu não vou fazer 100% na ordem que me mandaram, mas aqui, a quinta pergunta que eu vou responder é: a música sempre esteve presente na sua vida? Sim, desde pequena. Como eu mencionei antes, meu pai toca violão, então antes de eu nascer ele já tocava violão. Quando eu fui crescendo, ele me apresentou o instrumento, sabe? Tipo, ó, você pode aprender a tocar violão também. Minha mãe, ela cantava pra mim durante a gestação. Então, sim, a música sempre esteve presente na minha música. Eu ouvia muito rádio quando eu era pequenininha. Então, então, sim, a música sempre esteve presente na minha vida e eu creio que isso dá uma ajudada na hora de tentar reproduzir alguma coisa. Uma outra pergunta que me fizeram, que eu acho que já ficou pra. Outra pergunta que fizeram, sexta pergunta respondida, é como foi o meu aprendizado no ramo de cantora, a jornada que eu tive. Acho que isso já foi praticamente respondido, mas como foi uma pergunta feita por uma pessoa diferente, eu vou tentar dar uma resposta mais complexa. A minha jornada foi nascer, ter contato com a música, perceber o meu gosto pela música, ter apreço pela música, começar a ter um certo carinho por aquilo, por notas musicais, instrumentos musicais, me desafiar a aprender um primeiro instrumento, não que eu saiba tocar mais de um, longe disso, sei um e mal ele. Me desafiar a provar para mim mesma que eu era capaz e conhecer a minha extensão vocal.
com toda essa trajetória, que eu acho que não foi muito grande, eu simplesmente comecei a cantar, tipo, eu sempre ouvia comentários tipo, nossa, você canta tão bem, né? Ah, que legal, sua voz é muito boa. Ah, canta tal música. Ah, canta outra música. E eu ficava tipo, então quer dizer que é agradável aos ouvidos. Então, assim, não foi uma coisa que. Não foi uma coisa tipo, acordei em um dia e pensei, por que não música? Foi simplesmente uma coisa que eu sempre tive contato. Então, acho que não foi uma coisa muito complicada. Saindo um pouco do rumo da música, dá pra ir agora pra área mais profissional. Eu percebi que teve umas perguntas no ramo, como. Peraí, que eu não tô enxergando. Corte pra eu entender o que que tá aqui na minha tela que eu não tô enxergando. Foi perguntado qual faculdade eu tenho vontade de fazer, e a resposta é muito simples e contraditória. A minha vontade, tipo, não é uma prioridade, é direito, porque eu gosto de processos jurídicos, eu acho que é uma coisa que eu me identifico bastante. É uma profissão que eu seguiria, sabe? Advocacia, essas coisas. E se eu tiver a oportunidade, eu faria sim direito. Agora, tipo, ai, eu preciso fazer tal faculdade, tenho muita vontade de fazer tal faculdade. Não tenho. Também tem outras opções caso. Ih, obrigada! Obrigada! Vai com esse efeito sonoro de fundo de cachorrinhos latindo mesmo. Eu acho conceitual. Se eu não conseguir entrar numa faculdade de direito com a nota do Enem, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, né? Faculdade de letras também seria uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Para quem não sabe, eu escrevo, então seria uma coisa muito boa para mim. E só. Não tenho vontade de me formar em música. Caso aconteça, será um acidente. Até porque eu não sei, sabe? Tipo, realmente manter como uma profissão extremamente séria, ter carreira de artista não é a minha vontade. Os efeitos sonoros naturais estão aí, né? Não posso evitá-los. Tá bom, então. Então, é isso aí. Tem outra pergunta, eu já perdi a noção do número de perguntas que eu respondi, né? Eu vou botar aqui a pergunta qual é o meu principal objetivo profissional? Nenhum. Eu acho que ter um objetivo extremamente concreto agora não vai me beneficiar em nada. É aquilo que eu falei, se eu tiver a oportunidade, isso. Caso não funcione isso, tenho essas opções aqui. Fora isso, não tenho tipo, meu Deus, eu vou fazer tudo isso igual tem pessoas que cronometram a vida para serem médicos. Não, primeiro que eu já tive o sonho de ser médica, acabou já tem um bom tempo. Né? Então, não tenho, assim, tipo, um principal objetivo profissional, tipo, extremo. Tenho alguns gostos, uns sonhos, mas nada que eu fique, tipo, meu Deus, é aquilo ali ou nada. Se não tiver aquilo ali... Tem mais duas ou três, creio que três, características de perguntas, tipo, tipos de perguntas que me fizeram, que eu vou deixar para responder na parte 2, vai ser uma continuação desse próprio vídeo. Eu vou estar com o mesmo ursinho, no mesmo lugar, com a mesma roupa e com o mesmo batom. Quase derrubei o ursinho. E para não ficar muito grande esse daqui, esse Q&A, então eu vou responder as próximas perguntas no próximo vídeo. Acho que as perguntas desse vídeo que eu respondi são mais as questões acadêmicas, profissionais e sobre música. So it is. Thanks for watching. Please like the video, subscribe, share it with friends, and thanks for watching again. So see you all next time in the next part. Bye bye.